Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao Café com Simone Fraga. Eu sou autora e editora da Qualis e esse é um programa que acontece todas as segundas, quartas e sextas às 10 da manhã, com exceção dessa semana que estamos fazendo uns episódios extras. Nessa temporada, eu converso com a minha audiência, respondo perguntas e entrevisto escritores que vivem da sua própria escrita. Hoje, eu quero bater um papo com você sobre a falta de apoio de amigos e familiares. É um tema que mexe muito com o emocional, né? Porque quando um escritor ou escritora escolhe viver da sua própria escrita, ele sabe que enfrentará alguns desafios, como em todas as profissões, na verdade, né? Mas raramente ele está preparado para compreender e lidar com essa situação, principalmente quando vem de onde você menos espera, amigos e familiares. Aqueles que com certeza você acreditava que compreenderiam e apoiariam suas escolhas. O que eu estou tentando dizer não é que você vai estar sempre certo e que ninguém pode discordar de você, ter uma opinião diferente da sua ou até mesmo tentar te convencer do contrário. Não é isso. Eu, inclusive, acho que esse tipo de diálogo é bem saudável. O que acontece é que as pessoas, elas têm valores diferentes. E quando nos vimos, né, na verdade, em uma situação similar a essa, nós precisamos compreender como o outro enxerga esse contexto todo, né, para que a gente não absorva essa carga negativa e para que a gente não deixe com que isso nos trave, né, com que isso nos imobilize. Infelizmente, esse problema ele existe e ele é mais comum do que se imagina. Quem é escritor e escritora sabe, porque sente isso na pele, né? Porque é algo que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E foi por isso que eu resolvi tratar desse tema, justamente porque uma autora entrou em contato me pedindo uma orientação a respeito do que ela estava vivendo. E eu fiquei pensando assim, no que eu podia falar para ela para ajudar, sabe? E depois da gente conversar muito, né, da gente bater um papo bem bacana sobre esse assunto, eu vi que também era bacana abordar ele aqui no café e que poderia ajudar muitos de vocês, né? Seria perfeito, né? Se todos nós pudéssemos experimentar uma relação onde os amigos, os familiares segurassem nas nossas mãos, né, nos apoiassem, incentivassem as nossas escolhas, né, torcessem junto com a gente para que tudo desse certo. Eu não digo que seria fácil, né, mas seria menos árduo, né? E porque a vida real, na maioria das vezes, não é exatamente como a gente espera, né? Ou como a gente quer. Então, entenda como você pode lidar se algo desse tipo acontecer com você, né? Nós vamos partir do princípio que as pessoas importantes, né, nas nossas vidas, elas merecem ser consideradas, concordam? Porque se não merecer ser considerada, deixa aí, apenas deixa aí. Mas a gente parte aqui do princípio que as pessoas, né, importantes na nossa vida merecem ser consideradas. E aí é nesse contexto que eu estou abordando, tá? Na maioria das vezes, né, essa falta de apoio que te entristece para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos e amigos, é a forma deles externarem que querem o seu melhor, né? E isso torna ainda mais difícil para a gente lidar com a situação. E aí você pode me dizer assim, Simone, ficou meio confuso isso, né? Eu não entendi direito. Eu vou tentar explicar melhor, um pouquinho melhor, né? A intenção, nesse caso, né, quando a gente lida
com pessoas que se importam, né, não é nos prejudicar, né, não é te prejudicar. Eles não querem ver você perdendo tempo e se frustrando, na verdade, né? E geralmente não se trata de não confiar ou não enxergar o seu potencial, né? De forma meio distorcida, eles agem assim para te proteger, na verdade, né? Inclusive das suas próprias escolhas. Por isso é importante conversarem, né? Você precisa deixar claro os seus objetivos. Por que você quer ser escritor? Por que você quer ser escritor profissional? Onde você quer chegar? São duas perguntas que você precisa responder. Você precisa, assim, ter na ponta da língua, sabe? Você não pode titubear, né? E aí eu diria para você começar falando do seu amor pelos livros e pela escrita, né? Enalteça as possibilidades que a carreira irá te proporcionar, né? Mostre exemplos de outros autores que você conhece que já chegaram onde você almeja, ou seja, viver da sua própria escrita, né? Se o teu pai, tua mãe, os teus amigos, né, eles vivem nesse ambiente que para eles é negativo, né, não é a melhor escolha, você precisa mostrar a melhor escolha para eles, né? Então é através desses exemplos. Se você também ficar falando com eles, né, do que é negativo, vai reafirmando aquela posição deles, entendem? Eu considero que o importante é ter uma conversa esclarecedora e leve. Olha, esclarecedora e leve, fazendo com que os seus amigos e familiares compreendam os seus objetivos. Você precisa dizer com todas as letras que escrever te faz feliz e principalmente que você vai se dedicar à carreira, lutar para dar certo, que isso não é uma brincadeira para você, que você vai levar a sério. Vocês estão vendo quanto é importante isso? Não pode ser, você não vai enfrentar uma situação toda dessa se você estiver brincando, né? Se isso for um hobby para você. Nós estamos falando de você encarar a profissão, né? Você encarar a escrita como uma profissão, né? Então, façam o seguinte, até para a gente poder registrar bem isso, tá? Peguem papel e caneta aí, porque eu quero que vocês anotem uma frase, tá? Porque é importante. Anota aí. A primeira pessoa a acreditar que é possível viver da sua própria escrita precisa ser você. Então, assim, ó, eu resumi tudo que eu falei até agora nessa frase, né? E eu queria que vocês anotassem. A primeira pessoa a acreditar que é possível viver da sua própria escrita precisa ser você, né? Não tem como, sabe, gente? Não tem como convencer ninguém se você mesmo não acredita. Inclusive, se você não acreditar que é possível viver da sua escrita, você não vai ter disciplina, e disciplina é fundamental para um escritor, bem como não se comprometerá o suficiente para ver realizado esse projeto, tá? E nesse caso, vai ter que ficar escutando. Eu te avisei dos seus amigos, do seu pai, da sua mãe por muito tempo. E aí não adianta, sabe? Não adianta você olhar e dizer assim, é porque eu não consigo vender, é porque os leitores não querem comprar, é porque é difícil isso, é porque é difícil aquilo, porque a gente tem o costume de sempre depositar, né, no outro o problema, né? Ser escritor que quer se profissionalizar precisa ter disciplina, né? E precisa acreditar que é possível para poder ter força, garra, né, vontade para chegar lá. Como em qualquer outra profissão, ela é difícil como qualquer outra profissão, né? Eu costumo, inclusive, dizer assim, ó, quem já viu outras palestras minhas já pegou, né, isso que eu vou falar agora.
né? Geralmente, né, você cresce, você vai para uma faculdade, você escolhe qual é a profissão que você quer fazer, você vai para uma faculdade, você fica 4, 5 anos estudando estudando, aprendendo a teoria, né? Aí depois, quando termina a faculdade, você vai para o mercado de trabalho e aí você, geralmente, né, tem as suas exceções, mas geralmente você vai ser estagiário em alguma empresa ou para alguém, para poder aprender, colocar na prática aquilo que você aprendeu na teoria, né, na faculdade, na universidade. E depois de você juntar prática com teoria, é que você começa a se profissionalizar, né, adquirir experiência, e aí então você começa a criar seus próprios objetivos, seus próprios projetos, ou de ter uma empresa própria, né, ou de alçar um espaço melhor, né, numa determinada empresa que você gostaria de trabalhar. Olha só quanto tempo, entendeu? 4, 5 anos de estudo, entendeu? Depois mais, sei lá, 2 anos, pelo menos, aí, de estágio, experiência, para depois você começar. Então, bota aí, né, no normal na sociedade, quando você escolhe uma carreira, né, principalmente de um pouco mais de status, você leva no mínimo 5 anos. 5, 6 anos, né, para alcançar. Então, não queira que as coisas sejam de um dia para o outro, né? Você precisa ter disciplina. E até porque a carreira de escritor, a vida de escritor, ela é você, no início, pelo menos, quando você ainda não tem equipe, ela é você e você. Então, você tem que ter muito mais disciplina, né, nesse sentido. Você deve estar pensando, não vai dar certo, né? Eu fico nervoso, eu fico nervosa, meus pais não vão querer me escutar, eles falam demais, nós vamos brigar, meus irmãos vão dizer para eu desistir, para partir para outro projeto, e meus amigos vão sempre me zoar, fazer piadinha, porque esse é o jeito deles dizer, né, que estamos errados, que é uma furada, que o desafio é muito difícil. Olha, eu te entendo. Mas ficar o tempo todo falando para você mesmo o quanto é difícil, que não é possível, fará você se convencer de que você não é capaz, de que tudo isso é verdade. É o mesmo, em certa medida, né? Em certa medida, é o mesmo que os seus amigos e familiares fazem. Eles repetem o tempo todo para eles mesmos que não vai dar certo. Porque eles tinham outros sonhos para você, né? Porque eles queriam te ver, sei lá, médica, advogado, ou exercendo outra profissão no mesmo, né, suposto patamar dessas que eu citei. Eles consideram a tua escolha instável, né? Tem pessoas que acham que só o concurso público é bom. E eu não estou julgando. Nada de errado com isso. Minha família é formada por bons funcionários públicos. Inclusive os meus pais, hoje aposentados, né? Eu torço, mas eu torço mesmo, para que você não seja essa pessoa. Não é legal desistir de algo que você quer muito sem ser convencido de que está errado. Muito menos tentar ganhar a argumentação no grito, né? Impondo a sua opinião. Ninguém quer chegar a esse ponto. E mais uma coisa, dialogar e argumentar não é sinônimo de rebeldia, sabe? Você não pode chegar e dizer, porque eu quero e pronto, né? Não é uma resposta plausível, sabe? Se você quer resolver o problema, eu vou te dar uma dica. Não faça isso, né? O primeiro passo é você ter calma e paciência. Tente chamá-los para conversar, né, sobre o assunto, né? Não sendo possível, tente falar do projeto mais vezes, em momentos mais descontraídos. Não adianta você querer falar do projeto para quem não quer ouvir, sabe? Ou no momento em que está mais tenso o diálogo. Você precisa falar do projeto como algo natural, assim, sabe? De forma mais descontraída, sem tornar chato, né? E aí você pode apontar exemplos positivos, pode mostrar as conquistas que você
está tendo, sabe? Demonstra sua alegria. Divida esses momentos e essas emoções que você está sentindo aos poucos, gradativamente, conforme as coisas forem acontecendo. Parece bom, né? E mas ninguém vai mudar de opinião, sabe? Ninguém vai mudar o que pensa da noite para o dia. É por isso que eu quero te preparar, porque mesmo você demonstrando suas conquistas, você pode ouvir por um tempo que elas não são suficientes. Tipo, quero ver fazer o mesmo no próximo mês. Quero ver se não foi sorte, sabe? Você tem que entender que ainda eles não foram convencidos. Eles estão sendo confrontados, né? Eles estão com uma outra realidade que eles não conheciam. Então, assim, com a parte boa, né? Então, vai demorar um pouquinho ainda, tá? Mas não desanima. Se você estiver preparado, vai ser mais fácil, entende? E principalmente, se aprender a não absorver tanto, porém refletir muito, vai ganhar uma coisa que não tem preço: o respeito das pessoas em torno de você. Geralmente, tudo isso, por mais difícil e doloroso que possa ser, tem muito mais a ver com preocupação, é isso que você precisa entender, tem muito mais a ver com preocupação, no sentido de preservar a pessoa que ama, né, que se ama, no caso você, do que o contrário, tá? E se você retornar uma reação de forma mais equilibrada, vai gerar menos conflitos, né? E as chances de mudar esses conceitos pré-estabelecidos, eles serão muito maiores, sabe? Tudo que eu estou falando aqui é porque você fez uma escolha, né, de viver da sua escrita. Se você tem o apoio da sua família e dos seus amigos, perfeito, né? Muito do que refletimos vale para você também. Porque olha só, resumidamente, né, nós abordamos sobre empatia, né, que de acordo com a psicologia é a habilidade de se imaginar no lugar de outra pessoa, ou ainda a compreensão dos sentimentos, dos desejos, das ideias e ações de outro indivíduo, né? Nós abordamos também sobre diálogo, né, que é conversar, onde as partes interagem umas com as outras, dividem opiniões, expõem seus argumentos e justificativas, né, visando o convencimento ou a chegada mútua em um acordo mais fundamentado, né, que será bom para todos os envolvidos. E nós falamos de respeito, que podemos dividir em dois. Ser uma pessoa respeitosa é diferente de respeitar. Ser uma pessoa respeitosa é diferente de ter respeito por alguém ou por algo, né? O primeiro, ele é um sentimento que leva você a ser respeitoso com outra pessoa, ou seja, tratá-la de forma correta, né? De forma justa e atenciosa. Já o segundo, você tem respeito por alguém ou algo, né? Tem consideração, admiração por ele ou ela, né? O conceito de respeito, gente, ele é poderoso. Poderoso. Por quê? Porque ao ser analisado, ele fala muito sobre você e a sua postura, né? E eu estou pontuando isso para mostrar que tudo que eu estou entregando aqui hoje, né, dentro do meu ponto de vista, serve para qualquer pessoa, né? Para qualquer tipo de escolha ou nicho. Não só para quem é escritor e escritora e quer viver da sua escrita, né? Porém, como esse é o meu foco, eu apresento dessa forma. Mas, se nada do que eu falei até aqui, vejam bem, se nada do que eu falei até aqui, né, foi suficiente, eu quero te dar uma última dica, né, para tentar assim, te destravar, né, te ajudar mais um pouquinho a enfrentar essa situação de uma forma criativa e inspiradora, né? Vamos usar a nossa habilidade de escrever. Você já deve ter ouvido algumas vezes a frase:
santo de casa não faz milagre, né? Que quer dizer que às vezes as pessoas precisam ouvir de outras que consideram ou que acreditam, né, que sabem tanto ou mais do que elas próprias, senão também não faz efeito, aquilo que você está cansado de falar. Só assim elas se desarmam um pouco, né, e absorvem a informação de forma diferente. O que eu estou querendo dizer é que você pode mostrar os seus textos ou até mesmo escrever algo inteligente e apaixonante para uma determinada pessoa. Pode ser um parente, um amigo, que ao comentar sobre você e sobre o que você escreveu com sua mãe, seu pai ou seu irmão, por exemplo, irá elogiar o seu trabalho de forma íntegra, sabe? Nós somos feitos de sentimentos, vejam. E se estamos aqui debatendo sobre esse tema, e se você vai se dedicar, né, a resolver essa situação, é porque é muito importante para você. E se essas pessoas elas são importantes para você, eu tendo a acreditar que você também seja para elas, né? É impossível, gente, não ficar feliz quando ouvimos um elogio dedicado a uma pessoa que gostamos e que queremos o melhor, né? Principalmente se a gente está falando de pai e mãe. Imagina eles receberem um elogio direcionado a você, né, de alguém que eles consideram muito, né? Vai gerar um sentimento bom neles. Você terá plantado uma sementinha, né? Aí depois basta regar com dedicação. E outra sugestão ainda, durante uma festa comemorativa, uma data especial, né, assim, para sua família, você escrever uma carta contando uma história real que toque o coração deles. E a cereja do bolo é ler em voz alta para todos os presentes, você mesmo, tá? Eu já fiz isso 2 vezes. Eram situações diferentes das que eu estou abordando aqui, tá? Na ocasião, eu não estava buscando apoio, eu estava querendo homenageá-los. Mas o propósito era similar, né? Porque o que eu queria era tocar o coração de cada um deles de forma diferente, para que eles enxergassem as coisas do meu ponto de vista e que percebessem que se emocionando e sentindo a emoção das pessoas, né, ao seu redor, através das palavras que eu escrevi e que eu li, né, ia mudar algo dentro deles, sabe? Eu revelei para as pessoas os meus sentimentos, né, o que me afetava e o que eu via que afetava eles. Uma das homenagens foi para os meus pais, no seu aniversário de casamento. E a outra homenagem que eu fiz foi para minha avó, em um de seus tantos aniversários também. Hoje ela já é falecida, né? De forma carinhosa e muito, gente, muito respeitosa, eu falei algumas verdades, sabe? Eu também me desculpei por uma série de acontecimentos e declarei o meu amor. Foi uma choradeira. Se você for fazer isso, prepare-se. Eu chorei, meus pais choraram, minha avó chorou, os convidados choraram, sabe? Assim, foi emocionante. Lindo mesmo. Eu diria perfeito, né? Depois, todos se abraçaram, muitos me parabenizaram e com certeza eu faria novamente. Registra isso. Sempre que você for dar um passo em direção do seu objetivo com amor, fazendo o que você gosta, o resultado será especial, tanto para você quanto para os envolvidos, sabe? Eles passaram a me ver de forma diferente, sabe? Eles se emocionaram juntos. Não digo todos, né? Mas uma boa parte das pessoas ali presentes entenderam a mensagem que eu estava passando. E isso foi muito bacana, sabe? Mas, se nada disso ainda for suficiente, o que eu vou te dizer? Bom, se viver da escrita é realmente o que você quer, se você vai tratar de forma profissional, vai se dedicar para conquistar esse objetivo, siga em frente, com ou sem apoio. Sua felicidade é o mais importante, né? Você precisa também pensar em você e nas suas prioridades.
Quem sabe durante a jornada e assim que você alcançar seu objetivo, as coisas se tornem mais fáceis, né? E a visão deles e todos os conceitos pré-estabelecidos mudem também com o tempo. Apenas tome o cuidado com o que for fazer. Reflita antes, tá? Se pondere bastante. Tome as atitudes de forma consciente, segura, equilibrada e com muito amor. Gente, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Para essa primeira parte, né, aqui da nossa live. Não é um assunto fácil, né? Eu não inventei a roda aqui, né? Tentei mostrar para vocês um pouquinho de como vocês podem lidar com essa situação, né? Fiz uma introdução, né? Para ser impactante mesmo, né? Para fazer a gente refletir. Agora eu quero que vocês respirem fundo, né? Que eu vou abrir para perguntas. Ó, a Bruna disse que quando ela passou no concurso da Qualis, falaram para ela que foi sorte. A gente escuta isso, né? Aí tem coisas que a gente absorve, tem coisas que a gente não absorve, né? Esse é o tipo de coisa que a gente não absorve. É porque assim, ó, quando alguém fala para você assim, ó, foi sorte, na verdade a pessoa está querendo justificar a opinião dela, né? Porque se ela disser assim para você, nossa, você está conquistando, você está alcançando teu objetivo, é o mesmo que ela admitir para você, né, que você estava certo. Então, como ela não chegou ainda nesse ponto, a forma dela te elogiar, olha como é controverso isso, né? Mas assim, a forma dela te elogiar, né, sem admitir que ela poderia estar errada, que ela errou, né, é dizer que você está tendo sorte, né? Do tipo assim, olha, foi bom, né? Foi bom, parabéns aí. Mas eu não sei se vai ser sempre assim, então, né, ainda não posso dizer que é uma coisa boa, entendeu? Ó, a Mari tá dizendo, eu ainda não sei se eu quero viver da escrita, mas sei que gosto de escrever. Isso faz parte também, né? São duas coisas diferentes, mas que se correlacionam, né? Você pode ser um escritor, né? Você pode ter o desejo de publicar, você pode querer muito ter seus livros publicados, compartilhar as suas histórias com outros, mas você também tem uma outra profissão, e é aquela outra profissão que te sustenta a sua família, e tá tudo certo. E aí você cria o teu planejamento para que essas duas ações na sua vida, elas sejam importantes na medida que você dá importância a elas, né? Na medida das tuas prioridades, e você caminha muito feliz, não tem nada de errado, não. E não... Cadê? Ai, perdi. E não me imagino fazendo mais nada na vida. Então, Bruna, vocês já me pedem esse curso, né? Já há uns 2 anos, né? Quem sabe ele tá vindo por aí, né? Quem sabe ele tá vindo por aí. Não vou fazer surpresa, não. Todo mundo já sabe, eu já falei, eu tô preparando ele já faz um tempinho, né? Pelo menos vocês já me pedem faz uns 2 anos, né? E eu já tô preparando ele. Mas tem que ser algo que de fato faça diferença na vida dos autores, sabe? Mesmo que pontual, mas que faça diferença. Então eu pensei bastante, né? Criei alguns projetos aqui na própria editora já, né? Aplicando algumas técnicas das quais eu acho que fazem diferença, e aí eu estou fazendo sim, estou preparando um curso que daqui a pouco eu vou disponibilizá-lo para vocês vão ficar sabendo por aí. Só dizendo aqui, o Diogo dizendo, meu Deus, eu estou trabalhando, mas estou antenado aqui na live. Que bom, gente, não é um assunto muito fácil, né? Ontem, por exemplo, é um assunto que, né, bombava mais o chat, porque quando a gente fala, né, Ontem a gente estava falando sobre, para quem não acompanhou ontem, né, a gente estava falando sobre como enviar um original
para uma editora. Então é um assunto mais fácil, você tira dúvidas e tal. Quando você trata de um assunto, né, mais emocional, onde você precisa expor um pouco, né, dos seus sentimentos, é sempre um pouco mais complicado. Mas é importante para você superar algumas barreiras, sabe? Ou para você enfrentar de forma positiva algumas situações. Ó, o Jonathan tá dizendo, sofro com isso, eu tô rindo de nervoso. Faz parte. Todo mundo já passou por alguma coisa parecida, né? Claro que tem pessoas que sofrem muito mais, é muito mais difícil, né? E outras são mais pontuais, assim, né? Mas todo mundo, de alguma forma, o escritor já ou ouviu uma piadinha, ou foi desmerecido, né? Acho que o mais difícil é você viver isso todos os dias dentro de casa, né? Dentro da sua própria casa, assim. Esse é o mais complicado, porque você, para além de, né, ter que fazer muitas coisas, para além de ter que se provar, ter que se planejar, ter que correr atrás das suas metas, ter que alcançar o objetivo de viver da sua escrita, você ainda tem que provar para as pessoas que você ama muito, né, que você considera que você vai alcançar. Num momento em que você precisava, na verdade, que elas segurassem na sua mão e dissessem, olha, né, tô aqui para te apoiar, vamos junto, seja o que for, né, eu vou estar contigo. Mas faz parte de um processo, tá, gente? Isso não é um problema da pessoa em si. É aquilo que eu falei. Muito tem a ver com o que ela quer para você e se a gente está falando de pessoas que, né, que a gente considera, como eu falei, eu acredito que elas também consideram vocês. Então, assim, muito tem a ver que ela quer o melhor para você, né? E segundo, porque existe, é cultural, né? É cultural que escrever é muito mais não é uma profissão, né? É um hobby, né? É algo que você faz para brincar, né? Mas que não vai fazer você viver disso, né? Não vai trazer financeiramente o suficiente para você adquirir patrimônio e tal. Então existe essa cultura na sociedade, né? Essa desvalorização da leitura, né? Você pega muitas vezes uma pessoa né, que tem essa cultura mais enraizada, você vai ver que ela não é um leitor, né, que ela pouco teve acesso, né, a esses instrumentos, né, durante a sua vida. Então você vai entendendo mais. E ser respeitoso, equilibrado ao lidar com essas situações é o que vai fazer você mudar alguns conceitos, né? A Olivia está falando, verdade. Acredito que o tempo vai mostrando caminhos pelos quais aqueles mais relutantes próximos a nós vão reconhecer nosso espaço e escolhas. Principalmente porque você não vai desistir, né? Principalmente porque você vai mostrando o quanto você quer, né? Por isso que eu falo, assim, ó, lembra lá? Primeira pergunta, né? Foram 2 perguntas, né? Você quer realmente viver da sua escrita? Você quer realmente ser um escritor profissional? Né? Porque se você estiver titubeando, não vale a pena você enfrentar toda essa situação. Né? Mas se é isso que você... E tá tudo bem, tá, gente? Mas assim, se é isso que você quer para sua vida, então você precisa respirar, planejar e ver o que você pode fazer, o que está ao seu alcance fazer. É como eu falei, se nada daquilo que eu disse aqui funcionar, só tem uma maneira. Eu, pelo menos, só enxergo uma maneira, né? Mostrar na prática, porque assim, ó, quando você mostra na prática que você alcançou, que você foi capaz, que você correu, que você não desistiu, que você lutou, que você foi atrás e que você está vivendo, né, da sua escrita e você tá feliz, é impossível do outro lado, né, a pessoa não olhar e não, né, pelo menos lá internamente, né, não dizer, olha, é isso mesmo, né? Então, é nesse sentido. Olha, Mari, se seu pai já te apoia, né? Mas ele não sabe que você está querendo entrar, eu acho que você tem que começar a falar,
né? Vai falando aos pouquinhos, vai trazendo mais esse assunto, sabe? Dialogar é sempre o melhor caminho, gente, sabe? Então, assim, vai mostrando, vai falando, até mesmo, né? Acho que foi você, se não foi você, desculpa, mas assim, acho que foi você mesmo que disse que ainda não sabe também se quer isso, né? Então, eu acho que dialogar ainda é muito mais positivo para você, né? Vai dialogando, vai vendo, vai pesquisando, estudando, até você entender, né? Ou se sentir segura o suficiente para fazer a escolha certa. Ó, o que eu mais vejo é que nossos familiares idealizaram seus sonhos em nós. Então, quando falamos que somos escritores, eles vão contra, por querer que fôssemos por outro caminho. E às vezes é o caminho que eles querem ter seguido. Tem um pouco disso também, né? Ó, acho que só depois de você ser mãe, né, mãe, pai, você começa a entender algumas coisas, né? Você quer o melhor para o teu filho, né? E o melhor para o teu filho, no ponto de vista de uma mãe e de um pai, tá dentro do raio daquilo que ele vivenciou, né? Daquilo que ele almejou, né? Você já é de uma outra geração, né? Você conhece mais coisas, você quer ousar mais. Possivelmente, teu pai e tua mãe já te ofereceu, né? Uma educação e uma sobrevivência da quais eles não tiveram. Então, eles já te deram o melhor que eles puderam. Coisas, inclusive, que eles não tiveram, né? Então, é óbvio que eles almejam isso. E por isso que eu tô falando que o importante... Agora, quando é nessa situação, eu acho que é bem mais fácil, viu, Bruna? Porque o que acontece? Se você não consegue convencê-los, né, no diálogo, mas é fácil convencê-los quando eles começam a ver que deu certo, a ver que você está vivendo daquilo, a ver que você está feliz, porque o que eles querem, na verdade, é isso, né? Quando eles almejam que você tenha o melhor, o que eles querem é que você seja feliz, né? Eles não querem que você se frustre, né? Por mais que eles digam assim para você, olha, não vai dar certo, eu te disse, lá na frente você vai ver que você fez errado. Por mais que tenha essa carga negativa, não é isso que eles querem de fato. Essa é só uma forma que eles expressam, né? A vontade deles de te tirar, né? De te convencer de que você não deve fazer isso, que você deve seguir um outro caminho. Mas conforme você vai mostrando... Se é normal ter medo de viver como escritora profissional? Eu diria que é. É porque a sociedade, né, ela não valoriza como profissão, né? Nem é reconhecido como profissão. Então, assim, a gente ainda tem que caminhar muito, né? Mas eu acho também que dá medo, que o medo faz parte, sabe? Sentir medo é bom também, desde que ele seja equilibrado, porque o medo, ele te faz ponderar, ele te faz você refletir, ele te faz você parar, sentar, planejar, ele só não pode te travar. Quando ele começa a te travar, aí é porque ele está maior do que deveria ser, na minha opinião, né? Mas do contrário, muitas vezes o medo, ele é positivo, né? Se eu não tivesse medo de... Vou dar um exemplo drástico aqui, tá? Mas é só para figurar. Se eu não tivesse medo de atravessar a rua, eu não olharia para os dois lados. E aí eu poderia ser atropelada, né? Então, assim, é porque eu tenho medo de ser atropelada, que antes de eu atravessar a rua, eu vou olhar para os dois lados para ver se eu não tenho nenhum carro e aí eu vou atropelar. Agora, esse medo, ele não me imobiliza ao ponto de eu não atravessar a rua, porque eu tenho medo que um carro vai me atropelar. Deu para entender? Fez sentido? Ó, a Serginara está dizendo, Simone, comigo foi o contrário. Meus familiares sempre me apoiaram e foram eles que me incentivaram a escrever mais, querendo verdadeiramente ler o que eu escrevia. Ai, que lindo! Mas é isso também. Mas assim, ó, aquilo que eu falei, tudo que a gente disse aqui também serve para você, Serginara, né? Porque a gente estava falando de empatia, a gente estava falando de respeito,
né? A gente está falando de amor, né? De como lidar de forma mais equilibrada. Então serve para qualquer coisa na vida, né? É porque o foco aqui é escrita, mas serve para qualquer coisa na vida. A Angel está dizendo, eu demorei muito para começar a escrever, exatamente pela expectativa que meus pais tinham sobre mim. Ter a profissão que eles não tiveram. Mas depois que eu casei, meu marido foi o principal apoiador. Quando a gente tem alguém, e aí muitas vezes também é o companheiro que nos apoia, faz com que a gente saia, né, do local onde a gente está, né, para um novo passo. A gente consegue, né, até possivelmente também porque você aí estava mais estável, né, você já não dependia mais do seu pai e da sua mãe, né, e aí as coisas eram mais fáceis para você, porque quando a gente também depende, quando a gente é mais novo e a gente depende do pai e da mãe, a gente acaba tendo que ouvi-los mais também, né? E muitas vezes a gente não consegue, naquele momento, né, fazer com que a nossa opinião ela prevaleça, né? Quando você se torna um pouco mais dependente do pai e da mãe, as suas escolhas elas são mais suas escolhas, né? Mais a sua prioridade, você consegue ter um domínio maior sobre o que você vai fazer ou não fazer, né? Ó, meu pai de criação e minha mãe já faleceram. Eles sempre acreditaram em mim. É os outros parentes que falam que é sorte, que é loucura. Aí tem que ver se não é inveja, né? né? Olha só, né? Gente, olha, eu costumo dizer que a gente tem pessoas e pessoas em todos os lugares, né? Pessoas boas e pessoas não tão boas, e isso também inclui a família, né? Não é porque é família que todo mundo é bacana também, né? Não tô dizendo que é o teu caso, tá? Mas não, às vezes é isso também, às vezes assim, poxa, né? Eu queria, e às vezes não é nem um sentimento, como é que eu vou dizer? Não é planejado, sabe? Às vezes é tipo assim, poxa, eu queria alcançar também algumas coisas, eu não consigo, e aí daqui a pouco eu vejo uma outra pessoa alcançando, e eu digo, cara, isso não pode, né? Ela tá tendo essa sorte em fazer aquilo lá e tal. Deixa eu pensar. Eu costumo dizer assim, ó, dessa situação toda, o menor dos problemas é alguém achar que é sorte. Tomara que eu tenha muita sorte na vida. Né? Quando a pessoa me diz assim, quando a pessoa olha para mim e diz assim, olha, nossa, mas você tá tendo sorte, Simone. Eu vivo a minha vida inteira de escrita, sabe? Desde que eu me conheço por gente, eu vivo da escrita. Então, assim, se a pessoa disser assim para mim, você tá tendo sorte, eu digo, nossa, quero morrer tendo sorte. Só que eu tenho a sorte pro resto da vida. Pode pensar nisso. Eu sei o quanto eu batalho. Eu sempre digo que meu marido é o causador de hoje eu estar na escrita. E mesmo assim, eu tinha medo de me desafiar a isso. Mas é normal, tá? É normal. Nós todos vivemos na mesma sociedade, né? Numa sociedade que é preconceituosa, numa sociedade que é homofóbica, numa sociedade, hoje em dia, né? Que dialoga pouco, né? E numa sociedade que não valoriza a literatura, né? Como a gente gostaria que valorizasse. Então é normal a gente também se impregnar, né, de tudo isso. A gente precisa parar, pensar e não ser assim, né? E tentar não ser assim. E quando errar, ter humildade suficiente para dizer, olha, eu errei, consigo enxergar o meu erro e agora eu vou tentar não errar de novo. Simone, para quem quer viver da escrita como eu? Gabriel está me perguntando. E tem várias ideias, esboços de histórias já montadas, com vontade de impulsionar o que sente, mas com um certo receio de que o que você quer expor para o mundo... continua aqui. O que você quer expor para o mundo talvez não seja o que as pessoas querem ver ou ler. Qual a tua dica? Se joga! Primeiro, entendeu? Primeiro, se você se sente assim, então você precisa pensar da seguinte forma: eu não vou escrever para os outros, eu vou escrever para mim. Tá? Começa escrevendo para você poder ganhar segurança, tá? E aí começa publicando
no seu Facebook, no seu Instagram, nas tuas redes sociais, entendeu? Aos poucos, e aí você vai sentindo o que as outras pessoas vão falando do seu trabalho, você vai ajustando, você vai ganhando segurança, mas se é isso mesmo que você quer, 2 dicas: escreva todos os dias, escreva para você, então assim, leia e diga o seguinte: eu tô gostando? Tá legal para mim? Então bacana. Aí você vai lá e vai publicando aos pouquinhos, publica trechos, não precisa publicar tudo, né? Assim, ó, publica trechozinhos, vai sentindo que teu público vai achando né, da tua escrita, pondera sobre as críticas, porque as críticas são importantes, né? Eu costumo dizer que a gente cresce muito mais com as críticas, né, do que sem elas, tá? Sempre tem algo bom que a gente pode extrair, inclusive quando ela é negativa, né? Mas se joga, se é isso que você quer, você precisa fazer. Tem que se planejar um pouquinho, mas como você está dizendo que você, né, tem muito medo, muito receio de que as pessoas não vão gostar, de que não esteja bom e tal, então eu acho que o primeiro passo para você é 2 coisas: escrever todos os dias, para poder escrever cada vez melhor, ler bastante, né? Todo escritor tem que ler, e de preferência uma coisa nova, sempre, para poder se desafiar, né, para sair da sua zona de conforto e aumentar vocabulário, né, uma série de coisas, e vai expondo aos pouquinhos, até você dizer: opa, olha só, o pessoal gostou muito disso, então agora, em vez de dar um trecho, eu vou dar um capítulo um pouquinho maior, né, e aí você vai sentindo, daqui a pouco você está publicando o teu livro inteiro. A minha família é mais indiferente, eles não me apoiam muito, mas também não são contra. Que bom, né? Então, assim, se não apoia, mas também não prejudica, né? O que você for mostrar de conquista vai ser positivo lá na frente, né? Seja nada. Exatamente, Simone. Quando temos essa dependência, a expectativa dos pais tem pressão bem maior. Mas leve o tempo que levar, a vida mostra a eles que o que te faz feliz é o que mais importa. Com certeza, gente, olha, todo pai e mãe, eu sou mãe, tá? Todo pai e mãe quer ver o filho feliz, né? Quer ver o filho conquistando, sabe? E a gente quer que erre menos, a gente quer que erre menos do que a gente. Então, assim, quando a gente diz: olha, vai lá e faz tal coisa e tal, é porque você quer. Primeiro porque você acredita, e aí dentro da tua educação aquilo é o que você considera, né? E foi te provado que é o melhor, e aí você quer que o seu filho siga isso, né? O meu objetivo não é objetivo, né? É meu propósito, né? Agora as pessoas estão usando tanto o meu propósito que quando a gente fala, mas assim, hoje o meu propósito porque eu sou escritora, né? Autora da Qualis, sempre vivi da minha escrita, né? Antes eu escrevia livros técnicos, acho que eu já falei isso para vocês, né? Escrevi mais de 40 livros técnicos, escrevi 2 romances, um conto, uma antologia, publiquei mais de 20.000 artigos científicos de vários doutores, pesquisadores da área de direito. Então, e hoje eu sou editora, né, da Qualis. Então, assim, hoje o meu propósito é ajudar escritores a viverem da sua escrita, né? É isso que eu quero. Quero colecionar histórias. Quero chegar daqui a uns anos e eu quero que vocês digam assim: olha, né, eu alcancei esse objetivo, sabe? Eu tinha esse objetivo e tal, eu conheci a Simone, bati um papo lá bacana com ela e fui botando em prática. Fiz o curso, eu quero que vocês façam o curso que eu vou disponibilizar para vocês, para que a gente possa ficar um pouco mais próximo, para que a gente possa botar tudo isso, né, do campo de batalha, porque a minha experiência, né, é do campo de batalha, né? Então, quando eu falo para vocês algo aqui, ou é algo que eu já vivi, eu mesma, né, já passei, ou que as pessoas em torno de mim, os autores, escritores em torno de mim já vivenciaram e eu pude conviver com isso, né? Então, são experiências, eu digo, do campo de batalha mesmo, testadas já, né? Testadas, validadas. Então, assim, que eu errei, né? E eu vejo alguém errando, eu digo: olha,
é difícil dar certo, né? Se você não mudar alguns detalhes, porque essa fórmula já foi testada e a gente não alcançou. Parece que vai alcançar, mas não alcança. Então, nesse sentido. Simone, você acha que a barreira fica pior dependendo do gênero de escrita escolhido? Como eu falei, né, anteriormente, a sociedade que nós estamos inseridos, e aí eu nos insiro também nela, ela é muito preconceituosa, ela é cheia de tabus, né? Então, se você está numa família conservadora, por exemplo, e você escolhe escrever livros eróticos, você vai ter mais problema, uma barreira muito maior, né? Porque aí não é só, você não vai estar lidando só com a falta de apoio, olha, porque tudo que a gente discutiu aqui foi isso, né? Olha, a falta de apoio, mas de pessoas que querem o seu melhor, né? Que querem que você conquiste. Elas não são contra você escrever porque não gostam que você escreva. Elas acham que uma outra profissão vai te levar mais longe do que essa que você está escolhendo. Agora, quando você pega, por exemplo, né, uma família, né, um pai, uma mãe, uns amigos que são um pouco mais conservadores, o que vai acontecer? Eles vão... Não é não te apoiar porque eles acreditam que outra profissão vai ser melhor. Eles não vão te apoiar porque eles vão achar que aquilo que você está escrevendo não presta. Não é bom. Vamos ver aqui. Uhul, o curso, Marina. Gente, vocês me pediram tanto. Tanto, tá vendo? Eu gravo o que vocês pedem para mim, tá vendo? Para fazer um curso que eu tô, né? Você já vem pedindo isso há 2 anos. Eu tinha a previsão de lançar no ano passado, mas ano passado foi muito atípico, né? A gente teve que se reinventar muito, né? Administrar, né? Uma editora e à distância, porque a gente está em isolamento, nós estamos em isolamento, né? Aqui ainda, trabalhando em home office das nossas casas. Então, assim, eram prazos que não eram mais cumpridos, né? Porque não dependia mais só da gente, né? Todas as empresas tiveram que se adaptar. Então, assim, muita coisa mudou, né? Coisas que antes a gente tinha uma entrega em 5 dias, passou a ter 30 dias. Ou às vezes até mais, ou às vezes um prazo que não é cumprido. Então, assim, a gente teve que se reinventar muito. Então, não foi possível, né, disponibilizar no ano passado, mas já é algo que eu estou construindo, né, nesses últimos 2 anos, então vai sair daqui a pouquinho. A Bruna, eu já escutei falando que eu escrevo putaria. Eu ri na cara da pessoa. Mas isso eu também escuto, né? Então, eu já falo, né? Olha, que você escreve umas safadezas aqui. Já sei que a pessoa, dependendo para quem vai estar falando comigo, eu já sei a opinião da pessoa. Então, eu já entro, né, na vibe dela também, para mostrar que não vai me afetar, né, o que a pessoa vai falar, porque eu sou bem resolvida. Mari, ontem, a Mari está perguntando se eu tenho alguma dica de como conquistar uma editora. Ontem, a live de ontem foi como enviar um original para uma editora. Então, eu vou te sugerir que você assista ela, que é bem bacana, tem muitas dicas lá. Né? Ontem a gente passou aqui a manhã debatendo esse assunto. Lembrando, tá, gente, que olha, eu não sou psicóloga, tá? Nem especialista em resolver conflitos, tá? A minha expertise é no campo editorial, eu publico livros e ensino escritores a viverem da sua escrita. Mas como o apoio familiar é um tema que acaba abalando muitos autores, né, fazendo com que eles tenham maior dificuldade de alcançar o objetivo de se tornarem escritores profissionais, viverem da sua própria escrita, eu trouxe o tema hoje aqui para o debate. Tá? Mas longe de mim, né, resolver conflitos, não é minha expertise. Né? Vamos ver, ó. Escrever hot é viciante, hein? Eu ando me rendendo também. Olha aí, Angel! Olha, eu costumo dizer, né, porque eu também escrevo romances eróticos, então, assim, eu costumo dizer que, na verdade, eu escrevo sobre amor,
tá? Eu não acho que eu escrevo sobre sexo, eu escrevo sobre amor. E as pessoas que se amam fazem sexo. Então, em determinados momentos da vida cotidiana das pessoas, né, dos meus personagens, eles vão fazer sexo. E aí eles fazem sexo. Eu, no começo da escrita hot, ficava envergonhada. Hoje, vergonha é o quê mesmo? É de comer? Mas sabe por que isso acontece, Bruna? Primeiro, você vai se sentindo mais segura, né? No início, você tem aquela preocupação se as pessoas, né, vão te julgar, como é que você vai reagir a determinados comentários e tal. Aí, quando você ultrapassa essa barreira, né, quando você aprende a lidar com essa situação, com as pessoas na sua volta, você se sente mais segura, né? E aí deixa de importar tanto, na verdade, e as pessoas também começam a perceber que não vai te afetar tanto, né? Então vai se tornando mais fácil, né? Mas tem a ver com segurança. Bom, gente, eu acho que acabaram as perguntas, então chegamos ao final dessa live, né? De mais um café com a Simone Fraga. Hoje nós tratamos da falta de apoio de amigos e familiares quando a escolha é ser um escritor ou escritora profissional, ou seja, viver da sua própria escrita. Eu quero aproveitar, tá, aqui esse finalzinho, para convidar todo mundo para participar do meu canal no Telegram, tá? Basta entrar lá no aplicativo, digitar Chega de Desculpas. Tá? Por lá eu mantenho vocês informados da programação, das novidades da Qualis, tá? Da Qualis Editora, né? Eu distribuo conteúdo gratuito com frequência, né? E eu vou ficar muito feliz de receber vocês todos por lá, né? Enfim, chegamos ao final. Você acabou de participar do Café com a Simone Fraga. Até o próximo. Desejo ótimas leituras e uma boa escrita. Vamos fazer um print. Printa aí e coloca nos stories de vocês, tá? Para mais gente conhecer aqui o Café com a Simone Fraga.